Boa noite, galera. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que fala sobre a rotina, né? A rotina saudável que emagrece, né? Porque muitas vezes a gente quer emagrecer, mas a gente não quer criar uma rotina, né? A gente não quer criar hábitos, né? E a gente sabe que pra gente emagrecer, a gente precisa ter uma alimentação saudável, precisa ter exercícios, uma rotina de atividade física. A gente precisa fazer coisas que estimulam, né, o nosso corpo a queimar mais calorias. A gente precisa comer menos do que a gente gasta, né, que é o déficit calórico. O que é déficit calórico? É você ingerir menos calorias do que você gasta. Então, se você costuma praticar atividade física, você está aumentando o seu gasto calórico, o seu gasto energético. Se você diminui, né, a quantidade de comida que você come, você vai estar o quê? Se você diminuir a quantidade de comida que você come, você está aumentando o déficit, você está diminuindo o que você come e quando você faz exercício, você aumenta o seu gasto. Então, você cria esse déficit calórico que favorece muito o seu emagrecimento, certo? Bom, esse é o segredo. Então, você precisa, né, sempre pensar no seu déficit calórico. Será que eu estou comendo menos do que eu gasto? Né? Porque para você comer menos do que você gasta, você precisa ou diminuir a quantidade que você come, né? E quando eu falo quantidade, é quantidade de carboidratos simples, não é você diminuir a quantidade de proteínas, não é você diminuir a quantidade de legumes, verduras, saladas, frutas, você precisa diminuir a quantidade de carboidratos simples, que é o açúcar refinado, que é a farinha branca, que é muitas vezes as massas, né? Massas, pães e bolos. Então, você tem que diminuir isso. Quando você aumenta o seu consumo de proteína, você está aumentando o quê? A termogênese do alimento, porque não sei se vocês sabem, mas quando a gente come determinados alimentos, eles gastam, né? Eles fazem o nosso corpo queimar uma quantidade de calorias para esse alimento ser digerido. E a proteína, ela aumenta esse gasto energético durante a digestão. Então, é muito bom que você aumente o seu consumo de proteína, certo? E legumes, verduras e fibras, a mesma coisa. Legumes, verduras e fibras, a mesma coisa. As frutas é importante por causa das vitaminas, sais minerais, etc. Mas você sempre tem que pensar, eu preciso aumentar o meu déficit calórico, ou seja, preciso comer menos de carboidratos simples e preciso gastar mais. E como é que eu vou gastar mais? Fazendo atividade física, né? Muitas vezes você acha que você não consegue fazer uma atividade física porque você não tem tempo ou porque você não tem não consegue encaixar na sua agenda porque sua rotina é muito corrida, né? Às vezes você está trabalhando muito. Às vezes você trabalha muito e não tem tempo. Às vezes você tem que cuidar de uma família muito grande, ou seja, filhos, marido, tem que limpar a casa, fazer comida, tem que lavar roupa. E assim, uma dona de casa, né, mãe de família, sabe o quanto é difícil dar conta de tudo, né? É difícil. Boa noite, pessoal que tá entrando, boa noite casa, boa noite, Roseli, boa noite, Rosilene, sejam muito bem-vindas. Então, como eu estava falando, uma dona de casa, né, ou pessoas que trabalham fora, sabe o quanto é corrido quando você tem que cuidar de filho, marido, quando você tem que cuidar de casa, quando você tem que trabalhar fora. Então fica uma rotina muito corrida, cansativa, estressante e muitas vezes a atividade física fica em último lugar, o último dos últimos. Não, eu não tenho tempo, né? Só que quando a gente pensa, eu não tenho tempo para fazer tal determinada coisa, é o seu pensamento limitante que tá te dizendo isso.
Entenderam? Então, assim, nós temos os pensamentos que são positivos, que nos levam para a vitória, e nós temos os pensamentos limitantes, que são os pensamentos que vão te dizer: ah, você não consegue porque você não tem tempo, você não vai fazer porque você não tem tempo, porque você tá com a rotina pesada, puxada, você tá cheio de problema para resolver, então você tem que resolver seus problemas, você tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, você tem que limpar a casa, você tem que lavar roupa, você tem que cozinhar. Senão seu marido vai brigar com você, senão seus filhos vão ficar jogados. Só que a mulher inteligente, o homem também, claro. Tanto a mulher inteligente como o homem inteligente, eles se organizam, certo? Oi, Fabi, tudo bem? Nossa, Fabi. Entenderam? Então, assim, nós, para emagrecermos e termos uma vida mais saudável, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que se organizar. A gente tem que saber priorizar as coisas que vão nos fazer bem. Aquilo que é importante para nós. Muitas vezes você olha no espelho, né? A gente olha no espelho e a gente não se gosta, porque a gente não gosta daquilo que vê, né? Por exemplo, eu quando tava, né, a 12 quilos acima do meu peso, eu olhava pro espelho e assim, às vezes eu chorava, né? Eu chorava de tristeza, eu chorava, né, daquela tristeza, aquela depressão de que parecia que tava me tomando, me consumindo, que tava me paralisando. É uma tristeza que paralisa, é o choro, é a tristeza, aquele sentimento de impotência, né? Que a gente não vai conseguir, né? E eu sentia muito isso, eu sentia, nossa, mas por que eu não consigo emagrecer, meu Deus? Eu não como nem muito. Eu pensava assim, eu não como nem muito. Eu só como saudável, né? Eu faço atividade física, sei lá, 1 ou 2 vezes na semana. Por que eu não consigo emagrecer? Eu me perguntava isso todos os dias, né? Quando eu olhava no espelho. E o que eu fui percebendo é que a minha mente estava me dizendo que eu não ia conseguir. Né? A minha mente falava assim, não, mas você sempre foi acima do peso. Você sempre foi acima do peso desde que na sua infância. Desde a infância. Então, assim, você quer ser magra como? Você sempre foi acima do peso e a sua genética te trouxe isso e é isso que você é. Você sempre vai ser acima do peso. E muitas vezes a mente da gente fica falando que a gente não vai conseguir. Ah, porque você tá se esforçando tanto? Porque você tá fazendo tanto sacrifício? Você não vai conseguir. Olha, você se esforçou e olha o tanto que você perdeu, olha o tanto que você abaixou ou que você diminuiu, né? Olha, a sua roupa ainda tá apertada, sua barriga ainda tá alta, ainda tá mostrando na roupa. E a nossa mente vai tentando nos sabotar, dizendo que a gente não vai conseguir. Principalmente no meio do emagrecimento, né? No começo a gente até perde, né? Um pouco rápido, porque seu corpo não tá acostumado com aquilo. Então ele deixa perder, né? Quem dera que o corpo fosse sempre assim. Mas chega uma hora que o seu corpo, ele entra em estado de alerta. Entenderam? O seu metabolismo fala, não, ela tá perdendo peso, isso tem alguma coisa errada. O seu metabolismo enxerga que tem alguma coisa errada com você, que está perdendo peso. Ele não acha, o seu metabolismo, o seu cérebro já acostumou com o seu peso e ele não quer que você perca peso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você não perder. Então, ele vai jogar pensamento negativo, ele vai jogar preguiça, desânimo, tristeza, choro, depressão. Por que quantas vezes as pessoas engordam e aí elas perdem um pouco de peso e aí depois elas desanimam? Por quê? Porque a nossa mente, ela é um perigo. Você tem que cuidar da sua mente. Se você não transformar a sua mente, você não emagrece. Porque a sua mente vai falar assim, não, você não vai conseguir, tá vendo? Você tá fazendo tudo certo. Você tá comendo tudo certo, mas você não perdeu 1 grama. Quantas vezes acontece isso quando a gente tá no platô, né? Tem gente que sabe o que é isso, gente. É ficar no platô, é você se esforçar, é você comer as coisas certas, é você fazer atividade física e você não conseguir perder 1 grama depois de 1 semana inteira. Às vezes até aumenta o seu peso, né? Dependendo de alguns fatores, aumenta. Mas, professora, por que meu peso vai aumentar se eu tô fazendo tudo certo? Depende de como foi a sua semana.
Depende, por exemplo, se a mulher, né, a mulher tem um ciclo menstrual, se ela tá na fase do ciclo menstrual, ela vai ter, né, aquele balanço dos hormônios, né, estrogênio, progesterona sobe, desce, né, a regulação dos hormônios para menstruação, para fecundação e, né, pra gente ficar fértil. Então, assim, a mulherada, ela sofre mais ainda, a mulherada sofre mais por causa dos hormônios, né? E quando a gente tá nessa oscilação dos hormônios, a gente fica mais sensível, nossas sensações, né? Nossos sentimentos ficam mais aflorados, né? Então, assim, a vontade de não continuar, a vontade de não fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, você combina com você que você vai fazer atividade física todos os dias, ou 3 vezes na semana. E aí, de repente, você vai lá, se pesa, ou você tira as suas medidas e você vê que você não reduziu muito. E aí você fala assim, não acredito, eu fiz essa semana tudo certinho, eu comi certinho, eu comi proteína, eu comi fruta, eu bebi água, né? A água é essencial. Só que eu não tô perdendo. Só que aí você, por exemplo, você pensa assim, essa semana, por exemplo, teve um dia que eu bati minha meta de água. Por exemplo, minha meta, um exemplo, é 3 litros. E aí teve só um dia na semana que eu bati 3 litros. Os outros dias tudo eu fiquei abaixo da meta. Ou eu combinei comigo mesmo que eu vou fazer exercício 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E aí eu não fiz. Simplesmente eu fiz 1 ou 2 vezes. E os outros dias não fiz. E aí eu só lembro que eu comi certo, que eu não comi doce, que eu não comi isso, que eu não comi aquilo, porque eu tava com muita vontade, mas eu consegui dizer não. Então, ao invés do seu cérebro te deixar feliz, porque você conseguiu dizer não pro doce, você conseguiu dizer não pra sobremesa, você conseguiu dizer não pro bolo, né? Você conseguiu dizer não pra bala, pro doce, pro chocolate. A sua mente vai focar no quê? Não, você fez tudo certo, mas você não tá conseguindo. Então pode parar, porque você não tem mais jeito. Você sempre foi acima do peso, tem muitos anos que você tá acima do peso e não é agora que você vai emagrecer, olha a sua idade. A nossa mente diz isso, sabe? Eu digo que é o diabinho, né? Todos nós temos um anjinho que sopra aqui nesse ouvido e temos um diabinho que sopra nesse outro ouvido. Então, para você conseguir emagrecer, você tem que escolher ouvir a voz certa. Não é isso. Muitas vezes assim, por exemplo, eu sei que eu preciso treinar. Aí chegou a hora. Aí o anjinho vem, tá na hora de você treinar, vai treinar. Aí o diabinho fala, não, mas você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E aí você começa a dar ouvidos à voz que você não deveria. Você começa a dar ouvido àquilo que você não deveria fazer. Por exemplo, não, come, é só hoje, é só um pedacinho, você merece, você tá fazendo tudo certo, então você merece. E você tá apenas, por exemplo, numa quarta-feira, no meio da semana, e o seu diabinho tá falando assim, come, porque você merece. Você já, na segunda-feira você comeu tudo certinho, na terça-feira você comeu tudo certinho, você fez exercício, então você merece um docinho, você merece uma bolachinha, um pão doce, você merece. E aí a gente começa a dar ouvido à voz errada. E aí a gente não consegue firmar, né? A gente não consegue estabelecer uma rotina de falar, não, eu vou fazer o certo. Custe o que custar, eu vou fazer o certo. Eu não vou dar ouvido a essa voz que tá aqui dizendo pra eu comer. Eu não vou ouvir essa vozinha aqui que tá... A vozinha desse lado, né? Eu não vou ouvir essa vozinha que tá dizendo aqui pra eu não fazer exercício. Eu vou ouvir, né, o anjinho que fala, não, faz exercício. O anjinho fala assim, olha, você consegue, vai mais uma vez. Você falou que ia fazer só 10 minutos, faz 20. Você falou que ia fazer só 20 minutos, faz 30. Então, tem um anjinho aí dentro da sua cabeça que te diz o que você precisa fazer. Você só precisa começar a ouvir essa voz. E essa voz muitas vezes é o Senhor, sabia? Se você acredita em Deus, é Deus te mostrando o caminho. Deus fala conosco através dos pensamentos. E o diabo também lança essas vozes que falam pra gente fazer tudo errado. Então você tem que escolher ouvir a voz certa. Você tem que escolher ouvir a voz que fala que você vai conseguir, que você precisa fazer o certo, que você tem energia, que ainda dá mais 10 minutos, ainda você consegue. É essa voz que você precisa ouvir. Tenta mais um pouquinho, não desiste.
Porque muitas vezes a gente fica uma semana ali se esforçando, uma semana, 2 semanas, e muitas vezes o peso não desce. O peso não desce, às vezes a balança trava. A balança trava, ainda que você faça tudo certo. A balança tem vez que trava, gente. Ele comigo travou. Teve mês que a balança travou por 3 semanas. 3 semanas eu fazendo tudo certo e o peso não descia. Mas você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Muitas vezes a gente acha que o emagrecimento é da noite pro dia. Não, é só eu comer saudável, é só eu comer fruta, é só eu comer legumes, é só comer frango com salada no almoço, frango com salada na janta, é só eu comer fruta no almoço, quer dizer, fruta no café da manhã, fruta no lanche da tarde que eu vou emagrecer. Não é assim. Não é assim. Você precisa realmente... clica no botão para aumentar o áudio, Érica. Clica no botão para aumentar o áudio, que aí o áudio vem, tá bom? Quem tá sem áudio, clica no botão para aumentar o áudio, e aí o áudio vai vir, né? Tem alguém que tá sem áudio, fora a Érica? Entenderam? Então, assim, muitas vezes a gente precisa saber a voz que tá falando com a gente. Se é o pensamento limitante que diz que você não vai conseguir, que é muito difícil. Porque os pensamentos limitantes vai falar assim, não, é muito difícil. Não, esse negócio de comer saudável é caro. Por exemplo, é caro. Não é esse negócio de comer saudável, imagina, fazer dieta é caro. Não, você não vai conseguir. Então, isso é pensamento limitante, porque é mentira. Você vai na feira, por exemplo, você leva R$20, R$20. Você compra alface, você compra laranja, banana, você compra couve, quem gosta, né? Compra maçã. Gente, o preço na feira, no final da feira, né? Não vai no começo da feira, porque você não vai levar nada, né? Vai na hora da xepa, como dizem, depois da 1 da tarde, lá para 1, 2 horas, lá para as 2 horas da tarde. Que horas vocês costumam ir à feira? Quando eu vou na feira, gente, eu vou quase 2 horas da tarde. Porque aí tá tudo na promoção. E aí você, com R$20, você faz a festa. R$20, 2 horas da tarde na feira, gente... a gente faz milagre. Então não é caro. O que você precisa se alimentar, a maioria das coisas que você precisa se alimentar tá na feira e no açougue, né? E aí você compra lá o arrozinho, feijão no mercado, o arroz e o feijão no mercado, e o restante é feira e açougue. Então você não precisa gastar muito, não precisa ficar entrando em produtos fits, light, diet, não precisa. Se você comer os